A parábola do filho pródigo. A palavra de Deus fala que um homem tinha 2 filhos e um dos seus filhos, o mais novo, resolveu pedir ao pai uma herança. E o pai partilhou a sua fazenda e dividiu com seus 2 filhos. Mas, para a surpresa desse pai, o filho resolveu ir embora de casa e, levando toda a sua herança, levando todo o seu dinheiro, ele começou a gastar. E a palavra de Deus fala que esse filho significa pródigo, aquele que é gastador, aquele que gasta além daquilo que é necessário. E significa também esbanjador. E ele saindo ali daquela fazenda, saindo ali da presença do seu pai, ele vai ao rumo do caminho dos seus próprios desejos, da sua própria vontade. E ele começou a gastar seu dinheiro com tudo aquilo que ele queria fazer. Todo o desejo do seu coração estava inserido ali na sua própria vontade. E a palavra de Deus fala que o pai permitiu que o filho fosse embora e que ele fizesse segundo o desejo do seu coração. E ele, deixando a casa do pai, e ele vendo que ele já tinha gastado todo o dinheiro e que ele empregou aquele dinheiro naquilo que não era pão, e ele começou a sentir dificuldades para se alimentar. E a palavra de Deus fala que ele começa a comer as bolotas que eram jogadas para os porcos. O dinheiro havia acabado, ele já não tinha com quem contar. E ele lembra que o pai tinha muitos funcionários. O pai, ele dava emprego para várias pessoas e todos os funcionários, e até mesmo os animais que o pai dele cuidava, tinha alimentos para comer, e ali já faltava para aquele filho todo tipo de alimento. E ele lembrou da casa do pai. Essa palavra nos fala sobre o filho que tem tudo na casa do seu pai. Tudo aquilo que o pai pode dar ao filho, o pai enche aquele filho de tudo aquilo para que o filho tenha uma boa vida. E o filho, mesmo assim, tendo ingratidão no seu coração, tendo vontade de conhecer o mundo, conhecer as coisas que estavam fora do alcance dos olhos dele. E ali o pai permite que o filho vá embora. Mas um dia o filho, lembrando da casa do pai, quando nós lembramos da casa do nosso Deus, quando nós saímos da presença do nosso Pai, e nós lembrávamos que quando nós estávamos ali dentro daquela casa, nós tínhamos comida, proteção espiritual, comida que cai do céu. E o filho, sentindo fome, sentindo desejo de ter acolhimento daquele pai, ele volta para casa. E, para a surpresa do filho, o pai já estava aguardando pela volta dele. Assim é quando nós saímos da presença do nosso Pai, nosso Deus. E ali o Senhor começa a esperar pela nossa volta, e quando nós estamos voltando com a nossa vida toda destruída no mundo espiritual e físico, o Senhor está de braços abertos nos esperando. Hoje o Senhor está de braços abertos esperando por você, esperando para que você possa se retornar à casa do seu Pai. Quem sabe esse Pai que nós estamos representando dentro da palavra de Deus, esse Pai que tem muito tempo que espera a volta desse filho, não só no mundo espiritual, Deus esperando pela nossa volta, mas às vezes um Pai que está nesse plano terreno esperando você voltar para o lar. Hoje Deus te convida para você voltar para o lar, para voltar para a sua casa, porque o seu Pai te aguarda, a sua família te chama, para você se juntar a eles e poder sentar à mesa e fazer uma refeição. E Deus trazendo para nós uma palavra do filho que quis conhecer o mundo e gastar todo o seu dinheiro. E ele não tendo mais herança, ele já não tinha mais condições financeiras, ele lembra da casa do pai
E o pai já estava o aguardando para poder abraçar e beijar esse filho. Essa palavra traz uma representação de Deus na nossa vida, que quantas das vezes nós nos aborrecemos com a casa de Deus, com as pessoas que frequentam a palavra de Deus, e ali a gente quer sair e gastar toda a nossa energia para com coisas que não são do vínculo de Deus. E o Senhor nos chama a atenção que quando nós saímos da sua presença e estamos longe do seu propósito, Deus nos chama para podermos congregar novamente na sua presença. Porque o Pai, Ele está ali esperando pelo seu filho e Deus espera por você nesse dia. Deus espera para que você se retorne à casa do Pai, para que você venha deixar de gastar tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você conquistou ao longo do tempo, não só material, financeiro, mas tudo aquilo que você conquistou no reino de Deus, você perdeu tudo. Mas hoje o Senhor nos aguarda para oferecer novamente a bênção, a graça do poder de Deus sobre você. Deus querendo te dar não só a bênção financeira quando você voltar, mas te dar a salvação eterna. Porque Deus, Ele traz como representação do filho que abandona seu pai. E o filho ainda pede a sua herança, que é a sua parte. Antes mesmo que o pai possa falecer, esse filho pede a sua parte da herança. E muitas das vezes nós pedimos a nossa parte da herança na presença de Deus, antes mesmo de nosso pai falecer, antes mesmo de nós termos uma passagem para encontrarmos com o Senhor Deus na glória. Nós queremos alcançar as nossas riquezas que foram investidas nesse mundo terreno. Mas a palavra de Deus fala que nosso tesouro, ele tem que ser alcançado e juntado no céu para que as traças não corroam, que elas não possam comer aquilo que o Senhor nos deu, que é a vida eterna. Lá, quando você guardar o seu tesouro, quando você guardar as obras que o Senhor manda você fazer, elas estarão guardadas para que quando o Senhor te chamar, você tenha a sua herança guardada no reino de Deus, para a glória do Pai. E para a surpresa desse filho, ele é recebido com abraços, com beijos, porque o nosso Deus é um Deus que vem trazendo para nós a representação de que todas as vezes que saímos da presença dele, ele permanece fiel. E Deus permanece fiel na sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado e que você possa receber uma nova veste. E ali foram trocadas as vestes daquele filho, as vestes estavam rasgadas, estavam sujas, estavam no pecado, e o Senhor traz para ele uma nova veste, uma sandália, representando ali a comunhão do filho juntamente com aquela família e com aquele pai. O Senhor coloca nos dedos desse filho um anel que representa a aliança de Deus e daquela família com aquele filho, porque um pai jamais abandona seu filho. E hoje Deus te chama para você voltar novamente para a presença dele, para que você possa se ajuntar juntamente na presença de Deus, porque ele te chama e ele te espera com as vestes nupciais para entrar no reino da glória. Deus te chamando para você se assentar novamente na mesa dele, para comer da refeição que antes você comia, mas afastando-se da presença de Deus, gastando tudo aquilo que o Senhor já tinha te oferecido, você começou a comer as bolotas, as comidas que eram lançadas para os porcos, e você comeu daquele vômito, né? A palavra de Deus fala que muitas pessoas, elas voltam para o vômito de Satanás, para o vômito que ali o cão vomita e ele volta no seu vômito. E muitas das vezes nós voltamos aos caminhos que não são agradáveis aos olhos do Senhor. E o Senhor permite nós passarmos pela via dolorosa para que nós possamos encontrar novamente a solução de voltar para trás. E o filho teve saudade do pai. Assim como o Senhor tem saudade de você quando você orava e buscava pela presença de Deus,
o Senhor hoje te chama novamente para você entrar no reino da glória. Hoje o Senhor te chama para você fazer parte da mesa dele, porque o seu Pai está te esperando, para a glória de Deus, em nome de Jesus.